Boa tarde, eu sou Yuri Moura e está começando mais um Falando Sério, programa que você acompanha toda segunda e toda quinta às 17h15, aqui no canal 19 TV Vila Imperial. Hoje, como sempre, você acompanha nossas colunas e fica por dentro do que acontece em Petrópolis. Ao meu lado tem o Yuri Couto. Yuri Couto. Boa é tarde, tanto Yuri, né? Fica Yuri. difícil. Vice-presidente da AP, Associação Petropolitana dos Estudantes, veio bater um papo com a gente sobre educação, as movimentações que estão acontecendo aí na cidade e por todo o estado. Isso. Yuri, obrigado pelo convite. Estamos aqui para esclarecer qualquer dúvida. Perfeito. Bom, o que a gente tem tido em pauta aí, inclusive trouxemos aqui na semana passada no programa Falando Sério, são as ocupações nas instituições de ensino do Estado. Você tem participado aí ativamente das ocupações, tem acompanhado de perto. E o que está acontecendo para quem está acompanhando pelos noticiários e não entende muito bem quais são as reivindicações dos estudantes? Então, Yuri, é uma ótima oportunidade para a gente esclarecer algumas coisas. Aqui em Petrópolis estava ocupado o Colégio Dom Pedro e a FATERJ, no Quitanginha. Né? E o Colégio Dom Pedro foi o colégio onde eu tive mais convívio com o pessoal, com os estudantes do colégio, e eu pude perceber que da forma que estava sendo levada o processo, né? Da forma séria, de compromisso, né? Que estava sendo conduzido todo o processo, a organização dos estudantes, inclusive. É bom a gente lembrar que, da forma legítima e ordeira, que ambos os colégios, que ambas as instituições foram ocupadas. Né? No Colégio Dom Pedro, a gente reivindicou, como, por exemplo, a abertura imediata do laboratório de informática, laboratório químico, né? Onde a galera pode fazer experimentos na aula de química, tudo mais. E a gente também reivindicou, uma das nossas principais reivindicações é a eleição direta para diretor. Sim, é uma coisa que acontece já nas escolas do município. A gente tem uma lei que regula esse tipo de coisa e nas escolas estaduais não acontece ainda. E você disse aí, laboratório fechado, alguns espaços da escola também. Então quer dizer que a escola já não estava funcionando bem. Tá aí a motivação maior para a ocupação. Além do não pagamento do salário dos professores, a gente tem acompanhado algumas fotos aí, além dos problemas com atraso do calendário escolar, entre outras coisas, a escola em si não funcionava 100% como deveria. Isso. E a estrutura também, a estrutura do Colégio Dom Pedro em si, ela está muito deficitária. Isso. A gente está notando aí algumas portas quebradas. Isso. E a gente pediu através da imprensa também, que fez uma cobertura interessante, melhorias na educação de ensino. Infelizmente, Yuri, o Ocupa Dom Pedro, o Ocupa FATERJ, infelizmente tem sido... tem sofrido alguns ataques, né? De alguma forma, tem gente que tenta criminalizar o movimento, né? Fala que quando a gente vê uma manchete em um jornal e diz que o colégio não foi ocupado e sim invadido, né? Que há uma diferença nessas palavras. Sim, com certeza. Que até a tarde de ontem, por exemplo, não houve nenhum tipo de depredação. Claro, não houve nem vai haver nenhum tipo de depredação, nenhum tipo de alguma ocorrência que não seja fora do normal, né? Porque a galera que ocupou a escola, ela está lá por uma causa que quem acompanhou sabe quais são. Sim. Que foram essas reivindicações que a gente discutiu aqui. agora. Isso. Mas também tem algo que vai além, né? Como você disse, foi feita uma Assembleia Geral dos Estudantes, nós tivemos o envolvimento de diversos professores. Obviamente, como todo processo democrático, tem gente que fica contra, tem gente que fica a favor, é normal. Mas teve uma votação e a maioria decidiu, respeitando inclusive a minoria, de que era fundamental ocupar a escola para enfrentar esses problemas que não são de hoje e que não são só do Colégio Dom Pedro ou da FATERJ ali no Quitandinha. São problemas que passam aí por toda a rede de ensino superior, técnico, médio do Estado. O governo do Estado está sucateando a educação, isso é claro, quem é servidor sabe disso, sabe o que passa no dia a dia, quem é aluno também sabe as dificuldades que enfrenta. Então, vocês resolveram se mobilizar através da AP, que você representa, que é uma associação histórica na cidade, conseguiu passe livre, entre outras coisas, e a partir daí tentaram cavar algumas lutas. Mas foi legal também, pelo que você disse, que vocês criaram algumas comissões de organização. O pessoal cuidava da limpeza, Isso. Então tinha toda uma sinergia. Então, Yuri, é bom a gente falar disso aí, porque a gente criou a comissão da limpeza, a comissão de alimentação, né? E a gente delegou função no Colégio Dom Pedro.
né? E muita gente vem e questiona e fala assim, olha, Yuri, poxa, tem tal estudante aí que não tem nota boa na escola, né? Mas só que está na ocupação, isso é interessante, né? Está trabalhando, Tá trabalhando, ela está vendo foto. isso, olha lá, né? Não que seja o caso dela, né? Mas dela de nota ruim, não, né? e mesmo se for, a gente está questionando o modelo isso, escolar, não é isso? Perfeitamente. Então, outro tema que a gente abordou na nossa pauta é a reformulação do ensino, né? Que eu acho que é de muita importância, que os estudantes, que a escola tem que ser feita de acordo com a cabeça do estudante, né? O estudante, o jovem que vai para a escola, ele não se sente mais contemplado com o modelo de ensino. A gente tem que rever muito o nosso método de ensino, de múltipla escolha e tudo mais. Anotar, copia e cola, Isso. olha para o quadro e copia. A gente vê um grande desinteresse do estudante. E a gente não pode avaliar a capacitação de uma pessoa através de uma prova. Sim. A gente viu, por exemplo, estava até conversando com um amigo meu que estudou no Dom Pedro, que ele falou assim, Yuri, eu tenho nota ruim. Algumas vezes eu sou até indisciplinado. Mas só que o que acontece? Esse modelo não me contempla. Sim. Eu quero uma reformulação, eu quero um novo ensino, tá entendendo? As pessoas não podem julgar ele, no caso, pelas notas, sendo que ele estava lá dia a dia na ocupação, cobrando as pessoas que estavam fazendo, digamos, com o corpo mole, né? Não estavam pegando sério Ou no seja, serviço. ele é uma pessoa extremamente disciplinada, mas dentro do que a gente entende como escola, ele acaba sendo considerado indisciplinado. Isso, pelo modelo de ensino. Que é um modelo muito preso. Isso. Quando a gente fala desse modelo tradicional. vigente, a gente vê também que tem um problema muito grande, que acontece muito. Geralmente é feito até pela interferência política que uma escola pública tem, ou pela interferência dos donos que uma escola particular tem, que é você colocar o professor contra o aluno. Acho que é a pior coisa que a gente pode ter dentro de uma escola, que o professor está ali também sobrecarregado, passando por diversos tipos de problema, com um programa que às vezes, aliás, muitas vezes, ele também não concorda, porque às vezes ele tem que seguir um currículo mínimo e aquele currículo talvez também não contemple o que ele pensa sobre educação, e às vezes ele está à frente disso tudo. E o aluno também, e acaba que você, com esse modelo de questionário, prova, teste o tempo todo, de uma carga horária pesada, que você chega às 7 horas, sai meio-dia, aquela coisa, banho de sol, o pessoal chama dentro do movimento estudantil, que não é um recreio, é um banho de sol, você sai ali, 15 minutos, aí o professor tem que se dividir em 50 escolas, o aluno tem que se estudar para 3 provas num dia só, isso não vai fazer ele aprender de jeito nenhum, vai ser decorado. Yuri, na ocupação do Dom Pedro, a gente viu a quantidade de professores que apoiaram o Ocupa Dom Pedro, né? E isso aí, para nós estudantes, foi de muita importância, porque a gente viu que os professores estavam reconhecendo, né? Ou seja, dava certo uma legitimidade também, dá uma força para a galera. E é importante a gente lembrar também que os estudantes apoiam a greve dos professores, né? Por melhor remuneração, por melhores condições no trabalho. Sim. E como você falou, a gente vive num processo democrático, tem professor que também não concorda, né? Mas também muitos professores apoiaram, fizeram aulões no Colégio Dom Pedro, de Química, História, que foi muito interessante. É que a gente pensa também que muita gente que é contra está tentando seguir o calendário que vocês que são a favor da ocupação questionam. A gente não pode perder aula agora porque tem vestibular. E não estão percebendo que é justamente isso que vocês, estudantes que fazem o movimento estudantil, questionam, que é esse modelo de escola que te prepara para o vestibular para você apenas ter uma profissão, mas pouco discute a cidadania, pouco discute a participação política desse aluno. Isso. E você pode perceber e deve concordar comigo que é extremamente injusto a gente basear a chance ou não de uma pessoa ter acesso ao ensino superior, a uma faculdade, a uma profissão, em uma única e exclusiva prova. Isso. O Enem melhorou muito? Melhorou, mas... Democratizou a entrada do Democratizou, mas o vestibular em si é uma coisa muito, muito injusta que a gente pode perceber. Isso. Vamos falar um pouco de um cenário mais amplo. Vamos. Você está aí no movimento estudantil, também faz movimento partidário, participa de diversas lutas. O que você está achando do momento político que a gente vive no país aí? Olha, Yuri, a gente estava aqui falando da reformação do ensino médio, mas só que no cenário atual, nacional, é quase impossível a gente discutir a reformulação do ensino médio, porque nós estamos com um quadro gravíssimo de crise política, né? E prestes ao nosso vice-presidente Michel Temer a assumir, né? E se a gente pegar o plano e ler de Michel Temer, o plano de Michel Temer, Ponte para o Futuro, a gente vê que ele fala em até privatizar a rede pública de educação, né? Então, a gente falar aqui
novo modelo de educação é meio que complicado, né? Então, eu acho que a gente tem que defender o que a gente já tem, garantir o que a gente já tem e lutar para que não seja privatizado nenhum modelo, nenhuma escola pública, sim, porque a gente entende que isso aí é dever do Estado. Sim. O Estado não pode se ausentar em questões importantes. Senão a educação vira produto. Educação não é educação não pode ser uma mercadoria. Educação é uma coisa que tem que ser debatida com toda a sociedade participando. A gente tem aquele projeto do Bolsonaro, Escola Sem Partido, que as pessoas olham de cara e acham que é uma coisa boa e não é. É uma tentativa de não discutir política. Não importa se você é de partido A, B ou C, não importa se o professor tem simpatia por partido A, B ou C. O debate tem que estar aberto. Doutrinar é justamente limitar o debate. Você não trazer o debate à tona é você fazer com que poucos possam falar. Aí sim tem uma interferência política. A gente tem que ter uma sinergia, um espaço para que todo mundo possa dar sua opinião e, a partir daí, construir uma discussão mais ampla. Não é porque a escola tem que ter partido, não é isso que eu estou falando. Eu discuto que você tem que ter uma discussão clara. E no sistema eleitoral existem partidos, então o professor tem que falar dentro de sala de aula, sim, o que cada partido representa. Para quando esse jovem for votar, for se candidatar, for participar da vida política, ele saber o que está acontecendo. Claro. Então você não pode castrar a política do estudante, não é isso? E a gente vê que esse plano Ponte para o Futuro tem algumas atitudes que, caso sejam tomadas, vai ser de um retrocesso total. Absurdo, então, né? É bom essa oportunidade para a gente falar para a juventude se mobilizar e não deixar que tenha qualquer tipo de retrocesso. Que a gente possa garantir a reformulação do ensino médio, que não vai ser para mim, não vai ser para o meu irmão de 8 anos, mas pode ser que seja para o meu filho aí futuramente, né? Para a gente garantir também o passe livre restrito, né, que é um debate que está em todo o país, fundamental, e a gente tem um lema no movimento estudantil, ocupar, resistir, ocupar para garantir. Isso, né? Então, garantir direitos. Isso, garantir direitos. E a gente, então, repudia qualquer tipo de criminalização do movimento, porque a galera, você pode ser contra a ocupação, mas só que a galera que está ocupando está lá trabalhando, reivindicando, está nos seus direitos. Como eu disse no início, foi uma ocupação, e não só em Petrópolis, mas em todo o país. É uma ocupação ordeira, legítima. Né? E que briga pela educação. E que briga Isso ninguém pela educação. E então tá bom. Não, pode terminar. Então, para terminar, só abrir um parênteses aqui, que em São Paulo, a Alesp está ocupada pelos estudantes. Eles pedem a criação de uma CPI para investigar a merenda. Investigar as merendas. Né? E eles falam que eles não vão sair lá da Alesp enquanto não for aberta uma CPI. Né? Ocupar, resistir, ocupar para garantir. Yuri, obrigado. Parabéns aí pelo trabalho. Obrigado toda a Associação Petropolitana dos Estudantes. Obrigado. O programa está aberto. Obrigado. Tá Yuri. bom? A gente volta logo mais com o programa Falando Sério. Lembrando que você participa pelo site falandosério.yurimoura.com e também pelo Facebook Programa Falando Sério. Críticas, sugestões, dicas de agenda, e a gente está aberto para esse tipo de coisa. O papo foi muito bom com o Yuri aqui agora. É bom ver que tem a juventude engajada na política e defendendo uma educação para todos, uma educação que não seja fechada, mas uma educação que transforme a vida das pessoas e possa trazer cada vez mais liberdade para a nossa juventude e para toda a sociedade. A gente volta logo mais. Eu estou aqui para lembrar que o mosquito Aedes não transmite apenas a dengue. Ele traz um problema ainda maior que pode estar batendo na porta de casa: o Zika vírus. E esse vírus, se contraído por mulheres grávidas, pode causar microcefalia nos bebês e gerar sequelas para o resto da vida. Como evitar? Fazendo o básico, gente. Combatendo o mosquito. E isso é urgente. É preciso pensar em todas as possibilidades de água parada perto de você. 80% dos criadores do mosquito estão nas residências. Faça a sua parte. Vamos destruir o mosquito. E lembre-se de que mulheres grávidas têm que ter cuidados redobrados. Usar repelentes apropriados. Vestir roupas compridas e ficar longe de possíveis criadores. Incentive seus amigos e sua família a entrarem nesse combate. Unidos na maior corrente da saúde da história do Brasil. Se esse mosquito faz mal para as nossas crianças, ele não pode nascer. E pode ter certeza, o mosquito não é mais forte que o país inteiro. José tem 9 anos.
e tem sua infância destruída trabalhando em uma carvoaria. Voltamos com o programa Falando Sério e já recebo Patrícia Cis na coluna de sustentabilidade. Oi, Patrícia. Tudo bom, Yuri? Grandes novidades aí, Novidades. meio ambiente, energia, tecnologia. Isso aí. A gente vai falar um pouco sobre a questão da energia, que a gente já tinha falado no programa passado, e aí a gente dá uma continuidade com um assunto super interessante, que é o vaso de planta que recarrega a bateria do celular. Quer dizer, você daqui para frente, quer dizer, acredito eu que no futuro bem próximo, as pessoas não vão mais precisar conectar em tomada, Sim. e sim na planta. Então, Olha a que pessoa bacana. sai de casa com uma planta só para carregar o celular. A princípio seria em casa, mas eu carregaria minha plantinha Sim, e iria na boa, e não tem problema nenhum. A O nome samambaia ali ali do lado, conectado. conectado. O nome disso é BioLite. Eu acho que a gente tem algumas imagens. É. Como é que funciona isso? Em alguns lugares ali, olha, você funciona com um dispositivo que ele é trabalhado e acionado quando você rega a planta. Então, funciona mais ou menos assim. É uma bateria biológica. O processo é que esse aparelhinho, ele está colocado lá dentro, é um dispositivo, e quando você tem a fotossíntese da planta, que nada mais é que uma energia, né, é a energia da luz que é transformada em energia química. Essa energia, ela gera resíduos. E as raízes da planta, mais ou menos assim, só para falar de uma forma mais simples, as raízes, os micro-organismos, eles projetam, eles vão trabalhando em cima desse resíduo e transformando em elétron. E esses elétrons, parte deles é que vão abastecer o carregador. Parte a planta pega para ela e ela se desenvolve, ela Sim. cresce, né, dentro da fotossíntese, e parte desse resíduo orgânico vai para carregar o dispositivo. Legal. Então, basicamente, a gente carrega o celular com a fotossíntese. Com a fotossíntese. Genial. Né? Genial. Isso é muito bom, porque você aproveita uma energia que está ali, Sim. né, que você transforma, uma energia limpa, sem custo nenhum. Quer dizer, você vai ter o custo do dispositivo, você vai ter que comprar como a gente compra hoje o carregador. Né? Com aquele carregador portátil, que o pessoal costuma carregar muito, que tem 3, 4 cargas. Esse protótipo, o Yuri, ele ainda está em estudo, ele está sendo desenvolvido. São 3 engenheiras chilenas que ganharam prêmios em Harvard, em Stanford. Elas aí, ó. E são jovens. Exatamente, exatamente. E eu pesquisando no site e tal, achei essa matéria muito interessante. Mas dá uma carga de verdade? Ele ou dá uma carga quanto de... tempo de... Olha, como é que ele funciona? fica, para dar a carga completa, entre 1 hora e 1h30, a carga completa. E esse dispositivo, ele carrega por dia, até 3 vezes ao dia. Ele faz essa recarga para você. E não prejudica a planta? Não prejudica esse a processo planta. de fotossíntese não, dela? a planta não é afetada justamente por isso, porque ela reaproveita parte daquele resíduo que ia ser Dispensado na natureza, digamos exatamente. assim. Então, o custo ainda está ali, tá vendo? O aparelhinho, Sim. ali a gente observa bem. Você carrega ele, você chega num local, tem uma plantinha, você vai lá e enterra ele na terra. A tomada seria a própria terra, o vaso de planta mesmo. Isso vai ser muito caro quando lançar? O que você A imagina? princípio, o estudo feito, toda essa pesquisa, esse trabalho, ficou em torno de mais ou menos uns R$2.000 o dispositivo. Então, o que elas estão fazendo? Elas estão trabalhando esse protótipo para viabilizá-lo comercialmente. Sim. Diminuir também o tamanho e viabilizar através de preço. Sim. Então, a ideia seria produzir em pequena escala, fazer tirar dali um valor para poder produzir em Isso larga pode ser escala. pensado até assim nas grandes cidades tecnológicas. A gente pode pensar. Hoje em dia a gente imagina já um parque, existem, né? uma praça, mas Isso. ao invés de ter aquele carregador ter o normal pela carregador, energia, você carregava através das Você próprias carregar plantas da praça. Você pode carregar através de luz solar, já existem projetos de engenharia através da luz solar, da energia eólica e a energia das plantas. Quer dizer, a gente tem energia de sobra. E estamos desperdiçando energia. E desperdiça, porque Sim. você acaba não utilizando da forma correta. E esses estudos são muito viáveis nesse sentido, porque eles trazem à tona essa questão. Porque quanto mais as pessoas têm os aparelhos eletrônicos, mais necessidade de energia elétrica as pessoas têm. Porque o consumo aumenta muito, a energia se torna mais cara. Sim. Então, a gente vai para essa vertente de uma energia limpa
e barata. Sim. A ideia é transformar numa energia, né? Não, e gera um outro ciclo, como você sempre fala, do descarte de bateria, do descarte de aparelhos tecnológicos. A partir desse momento, você não vai precisar Você tanto não mais de precisa. mudar de Esse bateria, de dispositivo, recarregador. isso aí. Você está pegando energia limpa da planta? Você está pegando energia da orgânica. planta. Existem projetos que já estão trabalhando em cima da energia da fotossíntese das plantas num jardim inteiro, onde outros aparelhos também podem ser recarregados. Muito legal. Além do celular, você pode recarregar outros aparelhos, um aspirador de pó, Sim, essas né? coisas que... Esses utensílios domésticos. Então, já existem, na Holanda, inclusive, projetos, estudos em cima desse conceito, né? Existem outros projetos semelhantes do dia a dia, porque geralmente a gente discute muito, essa tecnologia verde, ela traz isso em grande escala, para as indústrias, para as empresas. Hoje você trouxe uma coisa que é muito nossa, que é muito pessoal, todo mundo precisa do carregador do celular. Tem mais alguma coisa nessa linha que tem sido estudada? Assim, que eu olho muito essa questão da praticidade, né? Eu acho que o celular o tablet, o smartphone é uma coisa que está, como você disse, no nosso dia a dia. Mas, se você olhar o seu entorno, você vê que tudo é energia, Sim. tudo a gente depende, ou da água ou da luz. Né? Então, o que vem acontecendo são medidas para que se mitigue um pouco essa questão e você diminua um pouco o dano que causa você na natureza. causa, porque as populações cada vez maiores e a gente retirando do meio ambiente os recursos necessários. Então, a gente vai viabilizando esse conceito da energia limpa de forma assim, a utilizar mesmo no dia a dia. Sim. Né? De forma prática. Muito bom, Patrícia. E assim que eu tiver esse dispositivo aí, eu vou trazendo pra gente. Vai ter que esperar ficar um pouco mais barato, E eu vou porque andar com um R$2.000 é muito vasinho de caro. planta, né? O dia as pessoas vão entender por que você está com um vaso de planta Ué, na mas rua. tem gente que compra um aparelho celular que custa o quê? É verdade, Sei lá, faz sentido. Absurdos, né? Verdade. Se você usar um dispositivo limpo, olha... Melhor ainda contribui. Tá bom, Patrícia? Até segunda-feira. Imagina, A gente eu que vai estar de agradeço. volta aí falando de sustentabilidade. Tá bom? Obrigada, Yuri. Mais um Falando Sério se encerrando. Lembrando que você continua com a gente na internet. Nosso site, falandosério.yurimora.com, e também no Facebook e no YouTube. É só jogar Falando Sério Petrópolis. Temos vídeos, temos as reprises desses programas e tudo mais. Hoje a gente falou um pouco de política para o futuro. Discutimos educação com o pessoal da Associação Petropolitana dos Estudantes e também de sustentabilidade com nossa Patrícia Assis. Também pensando no futuro, nas próximas gerações e no futuro do nosso planeta. A gente se encontra segunda-feira e até lá.